Recebam todos um beijo de Deus pelos lábios da Mãe, que chegue suave aos vossos corações. Estamos aqui para mais um encontro de sequência dos nossos vídeos e hoje com o tema Vigiai e Orai. Infelizmente, por forças do corre-corre da vida, das necessidades que nós temos e alguns adágios que nós ouvimos, que primeiro as primeiras coisas ou primeiro a obrigação e depois a devoção. E na verdade é ao contrário. Primeiro a oração para depois a obrigação. Se nós invertermos isso, o fardo fica muito pesado para nós carregarmos. E Jesus não quer colocar nos nossos ombros um fardo pesado, um fardo leve. Ou seja, é próprio da vida, O fardo, o sofrimento, as provações depois da queda de Adão e Eva faz parte, é inerente à nossa vida, tudo isso. Mas uma coisa é fazer parte e outra coisa é buscarmos colocar mais fardos nos nossos ombros. E Deus não quer isso. É tanto que Jesus diz, Vinde a mim, vós que estão cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Então, em primeiro lugar, nós cristãos precisamos estar atentos. Por isso, o tema do vídeo. Vigiai e orai. Ou seja, é preciso estar vigilante e em oração. Se nós aprendermos isso, tudo fica diferente. Não é que vai sumir, como eu falei antes, não é que vai sumir as provações, as dificuldades, o cansaço, não é isso. Mas em Deus, tudo se torna diferente. Então, é preciso, nesse vídeo, não é uma formação em si, sistemática sobre a oração, não. É apenas uma reflexão, uma exortação sobre isso. A necessidade de vigiar para não cairmos em tentação. Então, se o cristão ele não é vigilante e ele não tem uma vida de oração, fica complicado as coisas para ele. A gente gosta muito de dizer, e eu falava muito no passado, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E entre aspas é verdade, mas não é pelo fato da oração. É porque quando estávamos no mundo acostumado, tanto fazia quanto tanto fez, o inimigo não estava nem aí para a gente. Então, a partir do momento que nós nos decidimos sermos de Jesus, o inimigo ele não vai nos entregar a Deus de mão beijada. Então, por isso a gente diz, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas não é pela vida de oração em si. É por causa do combate do inimigo para nos tirar do caminho da vontade de Deus na nossa vida. Em Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então é o próprio Jesus dizendo para nós: Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E desde cedo que me vem na mente aquela frase de Monsenhor Jonas Abib: quem não adorar não vai aguentar. Mas eu falo isso aqui não é no sentido, como muitas vezes gravam-se vídeos aí, só botando medo no coração das pessoas. Nós já estamos, depois da pandemia, nós estamos numa sociedade esfacelada, emocionalmente, espiritualmente.
E eu vejo muita gente nas redes sociais jogando mais fogo, deixando as pessoas com mais medo ainda. Lógico, nós não podemos ser infantis, ter uma fé infantil. Sim, as provações virão, isso é bíblico. As provações virão, o mal crescerá, isso é bíblico. Mas o que nós temos que fixar não é nisso. O que nós temos que nos fixar é em estar em Jesus, estar com Jesus, para termos força aqui, orar, ou vigiar e orai, para não cair em tentação. Então o nosso foco não tem que ser o fim do mundo, tudo isso é importante, sim, mas o nosso foco é estar com Jesus. Nós precisamos nos voltar para Jesus, para a gente não se perder. E aí fica muita gente com fogo, né? O fim está próximo, está se acabando, nós já estamos em Apocalipse. Tudo isso, gente, como eu gosto sempre de dizer, tudo isso desde o início. O fim é desde o início, se espera. O fim, o novo tempo, o novo reinado, desde o início. E outra coisa, né? Ninguém sabe quando Jesus virá, então eu tenho que me preparar. Pode ser amanhã, hoje, de repente eu partir, e eu pensando no futuro, eu tenho que me preparar, independente de quando vai ser o final dos tempos, nós temos que nos preparar. Nós temos que vigiar. Não de maneira doentia, uma obsessão, não. O cristão não pode viver dessa maneira. O cristão tem que viver abandonado em Deus, na certeza que Deus estará conosco até o fim. Nós temos uma grande dificuldade em crer nas promessas de Deus, nas profecias que Jesus proferiu. Então é preciso estar vigilante, é preciso estar em oração. O inimigo ele vai usar de tudo para nos desestabilizar. Então, se com a oração estiver ruim, para a oração para tu ver. Aí a coisa ficará pior. Por quê? Porque além de desestruturar mais ainda, nós não estamos tirando proveito para a nossa salvação. Vai ser um sofrimento à toa, sem sentido, e não é o que Deus quer. Nós precisamos dar um sentido a tudo isso. As provações, os sofrimentos, as angústias, as lágrimas. Então é preciso vivermos vigilantes, em oração. E olha que para me dizer isso hoje é um pouco difícil, porque na minha juventude eu dizia que a coisa mais besta era a oração. Não lembro se eu falei em vídeos anteriores. Então eu achava que a oração era a coisa mais besta do mundo. E hoje eu não vivo mais sem oração. Não tem sentido mais minha vida sem oração. Não a oração pela oração, é porque na oração é onde nós temos o nosso encontro pessoal com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo. É na oração que nós renovamos a nossa força. E aí, continuando o nosso vídeo, em Mateus 14, 23, diz assim: Tendo-as despedido, subiu ao monte, Jesus subiu ao monte a fim de orar a sós. Ora, se o próprio Filho de Deus, ele se retirava para estar sós com o Pai, imagine a gente. Imagine a gente. Então a gente vive num mundo doido, né? Num ativismo religioso, num ativismo de trabalho de gente doido. Nós vivemos hoje no automático. E infelizmente os cristãos, de modo especial, que éramos para darmos exemplo de confiança, de intimidade em Deus, não.
vamos no mesmo barco. Eu tenho que fazer, minha vida está corrida, é tudo feito doido. Mas a vida sempre vai ter corrida. Agora eu preciso estar em Deus para que esse corre-corre não me atropele e não me tire da presença de Deus. Se vocês observarem, principalmente no Antigo Testamento, todas as vezes que o povo abandonava a Deus, acontecia desgraças. Não porque Deus queria que acontecesse, mas é porque Deus é nosso sustento. Então, se nós nos afastamos dele, o bicho pega. Então, as dificuldades ou são duas coisas. Ou nós estamos nos afastando de Deus e Deus está nos chamando a atenção, ou através dessas dificuldades, Deus está nos fortalecendo. Ou, biblicamente falando, no deserto é o momento de encontro com Deus. Então, se Jesus estava sempre vigilante e orante diante do Pai, imagine nós, meus irmãos. Eu não sei tua vida, eu não te conheço, mas é um momento de refletir. Como está sendo a nossa vida? Para onde estamos caminhando? Principalmente para nós cristãos, católicos especialmente. Mas tem vários fatores, mas existe uma coisa interessante que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas, disse Jesus, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas. Então, para ter essa vida de vigilância e oração, não é com nossas próprias forças, não conseguiremos. A tal ponto, até certo ponto chegaremos, mas não continuaremos mais. Por quê? Porque nós somos frágeis, fracos, limitados. Então, por isso Jesus prometeu que nós receberíamos uma força, a do Espírito Santo, que desceria sobre vós. E eu creio que a maioria que está acompanhando esse vídeo e vai acompanhar é batizado. Então nós já temos essa força e nós precisamos invocarmos essa força para sermos sempre vigilantes e pessoas orantes, para darmos os frutos necessários que Deus espera e abundantes. Então, não esqueçamos, ao acordar cedo, a primeira coisa, invocarmos o Espírito Santo para que ele venha em nosso auxílio. E a palavra de Deus vai nos mostrar isso. Lá em Romanos 8, de 26 a 27, diz assim: assim também o Espírito Santo, socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Então, nós precisamos invocar o Espírito Santo para nos conduzir, nos guiar nessa vida de vigilância e oração. Humanamente, nós estaremos falidos. Então, é preciso reconhecer isso, que nós necessitamos dessa força do alto, que Jesus nos prometeu lá em Atos 1:8. É
preciso clamar esse Espírito, porque nós não sabemos orar como convém. E é esse Espírito de Deus que vem orar em nós, através de nós e para nós. Por isso que eu gosto muito de invocar o Espírito Santo e orar em línguas, porque é uma oração poderosíssima. Eu digo porque eu já provei no meu ministério de pregação, de interceder por alguém. Quantas graças já aconteceu através da oração em línguas. Por isso que eu não gosto, por isso que eu não deixo de invocar o Espírito Santo e orar em línguas. Só um pequeno testemunho aqui. Tem uma senhora que hoje eu não sei como é que ela está, mas ela fazia parte, como falecido esposo dela, da pastoral familiar. O esposo dela já era falecido quando esse fato aconteceu. Ela, se eu não me engano, é de Arco Verde e tinha ido uma viagem, parece que numa van, para lá, para Arco Verde, e essa van capotou, virou, sei que foi um acidente, e ela teve um problema na perna. E aí me disseram e me chamaram para a gente fazer um momento de oração, e nós fomos. Eu e parece mais 3 pessoas. E eu perguntei a ela se a gente poderia rezar em línguas. E ela disse que sim. Ela estava deitada na cama. 2 ou 3 pessoas ficaram de lado e eu fiquei no pé dela, que era onde estava o machucado. E eu impus as mãos e comecei a orar em línguas. Fizemos um bom tempo de oração. Quando fui no final, que paramos a oração, ela olhou para mim e disse: eu posso dizer uma coisa? Eu disse: pode. Ela chegou e disse: eu nunca dei valor a esse negócio de oração em línguas. Achava isso sem sentido. Mas quando você começou a rezar, parece que de suas mãos saíam raios e tocava no meu pé. E a dor parou totalmente. Então, apenas um pequeno testemunho para vocês verem a importância desse Espírito vir em nosso auxílio. E aí depois eu vim saber, não sabíamos naquele momento, pensávamos que tinha sido apenas uma pancada, torceu o pé e estava doendo muito e tal. Mas depois daquele momento da oração, que a dor cessou, mas o pé continuava inchado, e aí levaram ela no médico de novo e tiraram um raio-x, não lembro o que foi, raio-x, sei lá o que foi, e aí descobriram uma filepa de pau de 7 centímetros do pé dela. Mas a dor, naquele momento que a gente intercedeu por ela, cessou. Ela, não foi eu, não fomos nós que dissemos, foi ela com sua boca que testemunhou isso. Então, por isso devemos invocar esse Espírito no momento de nossas orações, para não ficarmos uma oração carnal. Por mais que tenhamos uma boa intenção, que saibamos boas orações, mas é necessário invocar esse Espírito Santo, essa força do alto, para vir ao nosso encontro, para que a oração tenha mais poder, porque é o próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus, também é Deus. Ele vem em nosso auxílio. Por isso é uma oração muito forte. E continuando, lá na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Nós não podemos tirar férias da oração. A oração ela tem que ser constante. Porque o inimigo,
ele não para de atentar, não. Ele não para de investir contra nós, não. Então é bobagem a gente achar, eu vou rezar tal tempo, pronto. Eu rezei hoje, passa a semana sem rezar. Não, orai sem cessar. Eu não estou dizendo aqui que a gente agora vai viver só de joelhos sem trabalhar. Não é isso. Não é isso. Mas a nossa vida, ela precisa ser uma constante oração, mesmo no trabalho, mesmo nas atividades. Ela precisa ser uma constância. Então, quando podemos, a mente está desocupada no sentido, não é parado, mas às vezes você está fazendo alguma coisa, mas a mente não exige, né? A sua mente voltada para aquele momento. Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso de ti. Então é preciso orar sem cessar. E quanto mais orarmos, mais o inimigo vai nos atacar, é verdade. Mas não é para a gente ter medo, muito pelo contrário. É para ficarmos mais confiantes em Deus. Porque ninguém, gente, ninguém e nada é maior do que Deus. Nada. O inimigo ele pode tentar de todo jeito, só conseguirá, como dizia Santo Agostinho, né? Satanás é um cão amarrado, ele só morde quem chega perto. Se nós deixarmos, infelizmente, nós vamos cair. Mas se estivermos enxertados em Deus, nós vamos ser atingidos, mas não vamos cair. Não vamos ser vencidos, porque Deus é o Deus de promessas e um Deus que cumpre. E Ele estará sempre conosco. Então é preciso orar sem cessar. Lógico, cada um, eu não vou botar uma regra aqui não, cada um, Deus vai conduzir de uma maneira diferente, mas é preciso orar sem cessar. É preciso termos vida de oração constante. E para encerrar, lá na carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz assim: sofre alguém dentre vós um contratempo, recorra à oração. Então, quanto mais provação, mais contratempo, aí é que nós temos que nos achegar mais a Deus. E só uma observação, por favor, acontecia muito comigo isso. Não deixe que a desculpa tire você da vida de oração. Que nós temos sempre essa desculpa, né? Que é obra do inimigo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Tem. Basta querer. Quem é o dono do tempo? É Deus. Então, se nós quisermos, Deus vai querer também. Ele mesmo disse, né? O Pai não dará o Espírito Santo a vós? E é não desistir. Às vezes a gente começa. O segredo da vitória chama-se perseverança. E se nós não temos perseverança, peçamos ao bom e amável Deus que Ele nos dará perseverança. Porque Deus ele é fiel. Quantas vitórias eu já consegui através disso, da graça dele. Senhor, eu não tenho perseverança, eu preciso, foi indo, até eu conseguir. Agora, se eu desisto logo do início, aí já era. Mas precisamos ser perseverantes. Mas não é com nossas próprias forças, é na força de Deus, é na força do Espírito Santo. Então, meus irmãos e irmãs, que o bom e amável Deus derrame sobre nós essa força do alto, para que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito, vigilantes e orantes, para que possamos destruir em Deus, com a força de Deus, todas as insídias de Satanás. Deus abençoe a cada um de vocês.